Olá, professor! Olha a Prof. Iris aqui de novo, trazendo aí ideias, né? Provocativas, interessantes, gostosas de realizar com os nossos estudantes aí dentro do componente de educação física. Já te adianto aqui, já fico muito feliz aí que tu tá aí motivando, incentivando. Eu tô sabendo, prof, eu tô sabendo. Eu sei do teu trabalho árduo e venho aqui te agradecer, né? Quando eu falo isso é porque o coração tá muito grato mesmo, muito feliz com a tua parceria, tá bom? Então vamos continuar aí unidos, fortes aí para o desenvolvimento saudável desses nossos estudantes. E por que não o seu, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem de orientação para essa nossa aula de hoje? Então dá uma olhadinha aí, prof. Olha lá. Na nossa orientação, que é a da aula 7.3, nós trabalhamos aí a temática da produção das práticas, né, de capoeira. Foi isso, prof? Tá certo? Tá, né? E a nossa metodologia, ela passa por esse bloco que você já conhece muito bem, que é dividido em 3 etapas. No início nós temos aí a parte conceitual, depois nós temos aí a revisão, né, e a correção dos exercícios, e por último nós temos aqui um momento da prática, a parte gostosa, colocar a mão na massa, fazer acontecer, né? Se envolver no conteúdo de verdade, se envolver nos nossos objetos de conhecimento, se envolver aí nas nossas temáticas abordadas. E aí, prof, tem-se um tempo de 35 minutos para a gente poder executar essas práticas com os nossos estudantes, ok? Mas aí nós precisamos observar qual é o objetivo dessa aprendizagem. Prof, a gente sempre observa aqui qual é o objetivo. E para essa nossa orientação de hoje, será reconhecer aí os componentes pedagógicos que a capoeira pode ensinar na educação física escolar, valorizando aí as capacidades de evolução física e afetiva social. Então a gente aprende muito com os nossos estudantes todos os dias, não é mesmo? Sim, com certeza. Eles aprendem muito com a gente, mas a gente aprende muito mais, não é? E quando eles estão dispostos e quando eles estão aí motivados, eles conseguem fazer essa correlação entre as experiências de vida dele, entre as coisas que eles visualizam e que eles experimentam e trazer para dentro das nossas aulas, para dentro da educação física, não é mesmo? Exatamente. E aí, dentro dessa educação física, nós vamos fazer aí verificar como que vai ser essa didática aí dessa aula. Então, nós temos os 3 momentos distintos, certo? No início, nós temos aqui a roda inicial, com os 5 minutos para poder falar da aula, questionar, trazer aí algumas proposições geradoras, né? Então, é o início. É a parte conceitual, é a nossa abordagem conceitual. É onde o nosso estudante ele aprende aqui, ó, a conhecer sobre a temática. No caso aqui, a gente está falando sobre capoeira. Depois, nós vamos para a prática, vamos conduzir essas atividades, nossos estudantes vão poder experimentar, vão poder vivenciar e vão poder fazer, né? Vão aprender a fazer e a conviver com os demais, com os colegas. Então, nós estamos aqui no momento da abordagem procedimental, certo? Tranquilo? E para a gente finalizar com chave de ouro, nós fechamos aqui a nossa roda final com 5 minutos para que o nosso estudante possa refletir, possa questionar e possa aprender a ser. Essa é a parte que brilha nos nossos olhos, não é, prof? Aprender a ser. E quando ele aprende a ser, ele começa a ter atitudes positivas, né? A nossa abordagem atitudinal, ela é garantida nesse momento, certo? Tranquilo? Sequência didática já atualizada com sucesso? Que bom, hein? Bora lá então. E aí, como sugestão para essa nossa orientação, eu trago aqui a indicação de diversos materiais. A listinha parece ser um pouquinho grande, né? Tem aí no planejamento, mas eu vou apontar aqui alguns
alguns materiais que não são assim muito comuns, né? Mas você pode tranquilamente substituir, adaptar, buscar outras estratégias, sugerir aos nossos estudantes, tá? Mas é importante que eles realizem essas práticas, que eles vivenciem, eles tenham esse momento de apreciação e de vivência, ok? Então aqui a sugestão é ter uma banqueta de madeira. Essa banqueta pode ser aquelas madeirinhas, tá? 2 parafusos com porcas, ou algo para fazer barulho, né? Pode ser até tampinhas também, arame, cabo de vassoura com aí em torno de uns 40 centímetros, corda de instrumento musical, de metal. Ah, prof, não tem corda, mas tem um arame. Ah, já serve. Esse arame galvanizado, fininho, mais flexível, tá? Com 2 metros de comprimento, pelo menos, tá? Fita adesiva, garrafas PETs pequenas, lata de metal. Essas latas aqui podem ser de tamanhos diferenciados, tá? Latas de leite, né? Latas de alimentos que possam ser utilizadas, lavadas e bem seguras, né? Tiradas aquelas rebarbas, bem protegidas. Com tampas plásticas é bem mais interessante, né? 8 tampinhas de metal ou algo semelhante, prato de vaso de plástico, rolo de barbante, tesoura, vara de bambu ou de cana da Índia com 1 metro, ou então até mesmo um cano de PVC. Lembrando, você deve estar falando, ah, prof, mas esse monte de material aí eu não tenho. Eu não tenho como oferecer para o meu estudante, não sei se ele consegue ter acesso. Dá para adaptar? Dá. Tranquilamente dá para adaptar, ok? E aí, um espaço aberto, um espaço físico aí, uma quadra, um espaço coberto, uma sala, tá? Para que a gente possa garantir aí a segurança e a inclusão dos nossos estudantes também, tá? Para a gente conseguir organizar tudo isso, tá, prof? Observe os espaços e os materiais que a gente já conversou anteriormente e assistir aí as aulas 7.1, 7.2 para poder ter uma base consistente aí na 7.3, ok? O nosso estudante ele vai conseguir fazer essa correlação aí entre a teoria e a prática do que foi abordado aqui, certo? Tranquilo? Beleza, prof. Entramos então na nossa roda inicial. Lembra que a gente falou que nessa roda inicial é o momento que o nosso estudante ele está aprendendo a conhecer no pilar da educação? Pois é, perceba que são pilares diferenciados, cada um tem uma estrutura diferenciada, mas todos se complementam, todos conversam, ok? Então, nessa abordagem conceitual, tem-se um tempo aí de 5 minutos para poder estar realizando aí essa conversa. E nessa conversa é possível fazer uma relação entre a teoria e a prática do que foi trabalhado, do que foi falado. Dá para aplicar aí no cotidiano do estudante, ele já consegue perceber isso tudo. E é importante que a gente possa estimular, né? Estimular esse nosso estudante para que ele participe, para que ele se envolva realmente nessas práticas de atividades físicas e ele possa envolver aí as pessoas às quais ele tem carinho, admiração, afeto, proximidade, ok? E aí, nesse momento, a gente também trabalha aí a proposição de questão geradora sobre a importância da capoeira na cultura do movimento. A gente já sabe, já entendeu na aula sobre essa importância, mas é preciso que o estudante ele vivencie e ele entenda isso, ele consiga fazer essa correlação, ok? Tranquilo? Beleza, prof. Aqui nós chegamos então no momento auge da nossa aula, que são os 2 pilares aqui centrais, que fala aí sobre o conviver e o fazer. Nossos estudantes já conhecem e agora eles vão conviver e vão fazer, certo? Dentro desses pilares. E para isso nós temos aí um tempinho maior que é o dos 25 minutos,
tá? Para poder realizar essa abordagem procedimental. Perfeito? Tranquilo? Que bom, prof. Uau! E aí, o que a prof traz como atividade? Uma atividade que tem 4 etapas. Quais são, prof? Qual é essa sequência aí de ideias? Então, a ideia aqui é que esse nosso estudante, ele crie instrumentos para a capoeira com recicláveis, com sobras de materiais. Então, a sugestão aí é a criação de berimbau de lata, a criação de agogô de lata, cachixi de garrafa PET e também aí o pandeiro. E aí eu vou falar para ti como que é cada uma dessas, ok? Como que acontece cada uma dessas atividades. Então, para poder realizar aqui esse berimbau de lata, o que nós temos aqui como berimbau de lata? Qual é a orientação? Nós vamos, antes de tudo, a gente vai precisar reservar um espaço tranquilo para a realização dessas práticas. Vamos aí organizar tudo para poder realizar essa sequência de práticas que vão ser propostas logo à frente, né? Esse estudante, ele vai separar esses materiais, tá? Para a realização dessas práticas, vai ver o que é viável, ok? Interessante, prof, que a gente proponha para que ele seja protagonista, que ele se envolva mesmo, que ele faça, que ele refaça, que ele construa, que ele busque opções, soluções para poder fazer a criação desses materiais e que ele envolva outras pessoas, como seus familiares, envolva seus amigos, tá? Nessa ação. E, claro, né, é importante aí que se utilize aí o mínimo de material possível para conseguir chegar no nosso objetivo, que é a construção desses materiais. Na construção desses materiais, nós temos aí o quê? Nós temos aí o primeiro, o berimbau de lata. Então, qual é a ideia? Primeiro ele vai limpar essa lata, vai retirar esse rótulo, vai tirar a tampa e vai fazer aí 2 furos, né? Diametricamente opostos, ou seja, de lados opostos aí no fundo da lata. Depois ele vai passar um pedaço de barbante de aproximadamente o quê? 10 centímetros pelos 2 furos da lata e vai emendar aí as suas pontas, né? Com um nó bem apertado. Tá? Então, nós temos aqui esse momento aqui, ó, tá vendo? De prender essa lata aqui no suporte aqui na madeira. Vai pegar a corda, tá? Ou um arame e vai emendar um pedaço grande desse barbante com mais de 20 centímetros para cada uma dessas extremidades. Na sequência, ele vai buscar amarrar esses pedaços de barbante, cada uma dessas extremidades dessa vara aí que tá aqui, ó. Tá? É importante dar várias voltas bem apertadas, né, bem arrochadas, para uma boa fixação e ter um bom resultado aí, semelhante a um arco. Então, nós vamos ter aqui esse momento, ok? Que mais, prof? Então, aqui é a primeira ideia aí do berimbau, certo? E tem o restante aí dessa produção, tá? Que ele vai fazer aí com o berimbau para ficar parecido aí com esse arco no planejamento que foi enviado a você, prof. Como a atividade 1.2, nós temos agora o agogô de lata, tá? E nesse agogô de lata será feito um furo no fundo de cada lata de 2 furos e 2 furos no cabo da vassoura, tá? Então nós temos aqui, ó, tá vendo? É esse momentinho aqui. Vai prender essas latas no cabo da vassoura com os parafusos, certo? E cuidando para que as latas não fiquem muito próximas. E sempre pedindo para que eles tenham cuidado nessa produção, para não se machucarem, manusearem os equipamentos de forma correta, certo? Uma dica que eu posso deixar aqui é que essa banqueta vai servir para tirar o som do instrumento percutindo aí essas latas. Tá? Então, essa varetinha aí vai fazer esse processo. A outra atividade que se tem aqui, para a gente poder executar, é o que, prof? Nós temos aqui o cachixi de garrafa PET. E esse cachixi de garrafa PET, como que vai ser feito?
vai ser enchido aí as garrafinhas com pedrinhas, com feijões, com arroz, com conchinhas ou com qualquer outro tipo de material que possa vir a fazer barulho, certo? Serve também até tampinhas de garrafa e vai enfeitar aí com fita adesiva. A dica que vai ser deixada aqui será a seguinte: para ficar mais parecido com o cachixi, esse estudante ele pode cortar a parte do meio da garrafa, tá? E encaixar a parte de baixo, né, na parte de cima e passar uma fita adesiva sobre essa junção, como mostrado nessa imagem aqui do lado. Então ele vai ter algo semelhante a esse daqui para produzir esse instrumento para produção do som. Aqui nessa imagem a gente tem aí tampinhas de garrafa PET no interior do recorte da garrafa, ok? Tranquilo? Que bom então. E para o nosso pandeiro, né? Para o nosso pandeiro, esse nosso estudante ele vai amassar aí tampinhas, né? Essas tampinhas são tampinhas metálicas, né? Que vão estar aí achatadas e ficar com um furo no meio delas, tá? Vai abrir 4 fendas na lateral do prato com auxílio de uma serrinha manual, tá? E vai fazer na sequência aí um furo acima e outro abaixo de cada fenda, utilizando aí um prego. Vai passar esse arame por esse furo e por essa tampinha, fixando 2 em cada fenda, certo? E aí ele vai poder enfeitar esse pandeiro aí da forma que ele quiser. Então o pandeiro vai ficar mais ou menos assim, tá? Aqui eu vou fazer a simulação, aqui estão as tampinhas, e ele vai poder fazer o movimento aqui em cima, tirando o som aí desse pandeiro. Se quiser enfeitar aí com fitas, o estudante pode ficar à vontade. E aí, para nossa roda final, o que a gente tem aí, prof, como roda final? Então, na nossa roda final, o momento de pegar o avião e ir embora, né? Nós já vimos aqui que o nosso estudante já conheceu, nós já fizemos com que esse estudante conviva, que ele faça certas atividades, e agora nós estamos num momento aqui interessantíssimo, que é o pilar do ser, do aprender a ser, onde o nosso estudante, ele é protagonista e ele já sabe fazer as correlações aí com o que a gente viu na nossa aula, perfeito? Então estamos aqui na abordagem atitudinal. Temos aí 5 minutinhos finais para a gente responder alguma pergunta que ficou pendente, tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, né? E colocar em prática, entender corretamente aí o que vai acontecer, certo? O que vai acontecer. Importante dizer que esse momento aqui, ele é um momento de diálogo, de reflexão e de interação, é muito fundamental. Então, esse é um momento aqui em que o nosso estudante, ele vai refletir, ter soluções aí criativas e vai também ter as questões geradoras sobre a capoeira como cultura do movimento, ok? E ainda dentro dessa finalização, nós temos o quê? Que estimular esse nosso estudante a registrar todas as etapas, prof. É isso aí. A parte interessante é o registro. Eu fico muito feliz quando eu vejo aí registros, né, fotográficos, de vídeos, vejo aí mapas mentais, mapas conceituais, vejo aí projeções, vejo folhetos, né, que são criados aí durante a nossa aula. Então, ele pode sim fazer uso desse tipo de ferramentas, de construções, para tornar mais agradável e mais significativa aí essas produções, ok? Te lembro aí também, prof, que pode sim ter flexibilização nessa nossa aula. Então, você viu que a nossa aula de hoje, ela requer aí um pouco mais de materiais, não é mesmo? E dentro desses materiais, pode ser que não tenham todos aí na realidade do estudante. Então, você pode sugerir que ele adeque ou substitua,
tá? Mas isso em conformidade com a nossa habilidade, em conformidade com o nosso objetivo de aprendizagem da nossa aula de hoje. Certo? Tranquilo? Beleza! Já falei aqui que ele pode se utilizar de diversos materiais, né? Então, assim, a gama de formas vai depender aí da criatividade da ação desse nosso estudante. E aí eu venho aqui contigo, prof, porque você viu aí que hoje foi um dia para produzir materiais aí relacionados à capoeira, certo? E aí nessa produção, você pode também falar para eles, alertar, né? Por que não? Ter o cuidado no manuseio de ferramentas, de equipamentos, até mesmo nas latas, na limpeza dessas latas, né, na organização dessas latas, para que não haja ferimentos, cortes, né? Então, peço para ter um cuidado. É sempre bom a gente alertar, né? Nossos estudantes precisam desse carinho, precisam aí dessa nossa atenção, ok? E aí, eu te convido, né, mais uma vez, para você motivar, para você levar esses nossos estudantes a realizar essas práticas de educação física. Prof, meu coração agradece de verdade aqui a tua participação e fica muito satisfeito aí em saber que você está motivando, que você está elevando aí o nível de conhecimento desses nossos estudantes, certo? Então eu fico muito grata mesmo. Aqui as nossas referências e te chamo também para você vir aqui para as nossas práticas. Junta a galera aí, junta a turma aí, faz um bolo legal e vem se divertir junto, porque a gente aprende se divertindo. E educação física é assim, é alto astral, é lá em cima, tá? Então não tem para onde fugir. Então bora comigo. Tchau, prof!